a questão da energia limpa, da bioeconomia, do agronegócio. São 3 áreas fantásticas para investimento. Agora, inclusive, por causa desta combinação de energia limpa e tudo, até essas grandes centrais da inteligência artificial aqui, é outro lugar que pode crescer muito. Agora, para isso, precisa voltar a confiar no Brasil, não só os investidores, mas, evidentemente, os brasileiros que estão muito machucados por anos dessa desconfiança em relação ao governo e a políticas públicas muito intervencionistas que acabam distorcendo a competição saudável de mercado. Né? Exatamente. Não, isso é uma mudança indispensável. Né? Uma coisa que me surpreende, nós nos conhecemos há muito tempo, você sabe que eu trabalho há muitos anos com exatamente a questão do agronegócio. Nós temos um exemplo de sucesso óbvio, visível, mesmo para o mais radical cidadão urbano, ele sabe que isso está acontecendo. E aí isso tem que dar alguma lição, tem que mostrar alguma coisa. No meu entendimento, o que está acontecendo, essa coisa enorme que não para de crescer do agronegócio. Os pilares desse sucesso são 2, né? Antes de tudo. Primeiro, desenvolvimento tecnológico e de produtividade. Você cresce ganhando produtividade. Quando você não ganha produtividade, eu brinco sempre assim, o mercado vira o jogo de rouba-monte. Você só cresce em cima do seu monte e você do terceiro. Agora, se a produtividade cresce, todo mundo pode crescer, uns são mais bem-sucedidos, outros serão menos, mas tem espaço para todo mundo crescer. Então, tecnologia, conhecimento, produtividade, e isso é uma face do processo de conhecimento e, portanto, da educação. A segunda coisa é estar ligado no mundo. Isso. Porque isso nos diz para onde está indo. Né? Se a produção for muito boa e sobrar, você não tem preocupação nenhuma, você vai colocar ali fora. Você tem a informação da tecnologia dos outros. Então, esses 2 pilares são decisivos. Nós temos o primeiro, no agronegócio, em outros, mas não temos em alguns outros setores. Então, eu acho que isso está amadurecendo para essa coisa de naturalmente aumentar. E essa é uma possibilidade interessante que a gente tem que ter. Esses 2 pilares que você mencionou muito bem, primeiro a tecnologia, muito fruto de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento a longo prazo, desenvolvido na Embrapa, né? O Paulinelli teve um papel fundamental nisso, né? Então, foi uma visão de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento. E o mercado é isso aí, é competir no mercado global e não ter medo da competição. Né? E uma das coisas das pessoas acreditarem, das empresas acreditarem, né, é essa visão de longo prazo, que não pode ser baseada em ufanismo, mas numa visão construtiva, que é isso mesmo, para onde está indo. Né? Então, se nós temos realmente uma visão, hoje aceita universalmente, o mundo está aquecendo, que tem uma certa direção, então combustíveis alternativos, eles têm que fazer parte da equação. Né? E se tem lugares onde se pode produzir combustíveis alternativos com a devida tecnologia, estamos falando aqui do Brasil. Então, você dá uma direção, dá um rumo para esse tipo de coisa, né? E isso é algo indispensável. E essa percepção, é isso que a gente chama de estratégia, né? Não é um detalhe, mas é uma visão de para onde é possível ir, quais os problemas a enfrentar. Quanto mais a liderança, aí eu falo de liderança pública, como das lideranças empresariais, tiverem esta visão, né, mais facilmente as pessoas se engajam e mais rapidamente os resultados aparecem. E o resultado maior de tudo isso é que as taxas de juros podem ficar menores, né, e isso é pré-condição para crescimento, né, para que você possa... Agora, Zé Roberto, uma coisa interessante no agronegócio. Há 40 anos o agronegócio cresce em média 2,5% ao ano, que é um negócio espetacular, né? Exatamente. E com todos os problemas que nós tivemos de inflação, juro alto, e criou-se ali um ecossistema de investimento próprio, com o investimento das próprias empresas do setor que acabam financiando produtores, com crédito público, tem uma mistura de coisas que permitiu o investimento, mesmo nesses ciclos complicados da economia brasileira. O que a gente pode aprender dessa lição para escalar para o restante do Brasil? Pois é, você vê, se eu olhar para trás, aí só os mais velhos, alguns talvez vão se lembrar, mas não faz muito tempo, mas há mais de 40 anos,
né? O que se via para crescer a agricultura era uma intervenção governamental mais forte, através de preços mínimos, de controles de diversas naturezas. E isso foi sendo substituído pela exatamente essa visão que o que interessa é o conhecimento, é a tecnologia. E para gerar isso, você tem que estar muito próximo com o chão, com a clientela, com o que está acontecendo. Então, o que acabou ocorrendo é que, e aqui tem um papel público, a Embrapa é pública, sim, tem muita coisa pública. Então, as escolas, muitas faculdades são universidades, públicas, né? Universidades, esse tipo de coisa. Então, é um tipo de organização público-privada que foi rejuvenescida, foi trocada pela intervenção do preço mínimo, etc., que só derrubava a produção, do controle de preço, esse tipo de coisa, por uma coisa construtiva na direção da geração de tecnologia, do suporte, da integração. E isso é que permitiu que você caminhasse nessa direção. De tal sorte que, não sei se é o único, mas certamente é o maior dos setores, onde o desenvolvimento tecnológico virou endógeno, né? Ele faz parte do sistema, ele está girando, né? O que você produz hoje tem coisa melhor na linha de pesquisa, no desenvolvimento, já se separa pelo que vem adiante, e isso é do ponto de vista do mundo inteiro e assim sucessivamente. Pouco dessa tecnologia acontecendo em outras áreas também de recursos naturais. Então, existe, não é resposta para tudo, mas é um exemplo que eu acho de como você vai, primeiro, tem que ter uma visão estratégica de resto, e a visão estratégica a partir de uma coisa muito simples, as pessoas vão seguir comendo. Né? Quanto mais ganha dinheiro, quanto mais aumenta o PIB per capita, mais vão comer. Mais vão sofisticar o estilo da dieta, o estilo da comida. As pessoas vão precisar se vestir, e as pessoas se movimentam. Movimento tem energia. Então, existe aproveitar este tipo de visão. E mais do que isso, eu volto a dizer, e nós temos um setor financeiro, que é o outro que se desenvolveu, tendo por base também uma tecnologia muito sofisticada, né? E a gente gera esse tipo de coisa. O Pix é um exemplo universal extraordinário. Ainda hoje, né, nos lugares como nos Estados Unidos, na Europa, você transferir recursos de um lugar para o outro é complicado, demora, etc. Aqui nós desenvolvemos um sistema que é 24/7. E por quê? Porque as pessoas elas se envolvem, têm interesse na inovação tecnológica. Então não tem barreiras a essa inovação, mas tem que mostrar que, olha, isso aqui é seguro, é adequado, vai ser bom para você, vai ser bom para os outros. Uma vez você ganhou uma mínima credibilidade assim, vai buf, como aconteceu com esse exemplo. E aí a vida de muita gente tende a melhorar. Por quê? Porque com o Pix, um telefone, né, milhões de pequenos negócios são tocados com eficiência. Né? E isso que vale nesse exemplo, tem muitos outros. Né? Mas aí a confiança da população no Banco Central. Se tem hoje uma instituição que goza de enorme confiança e credibilidade das pessoas do mercado, é o Banco Central, né? Exatamente. E aí também o Pix, a tecnologia junto à credibilidade. Junto à construção da credibilidade, né? Porque a tecnologia tem que ser, é uma ferramenta. A ferramenta, se você usa bem, eu posso se machucar com ela, ou machucar os outros. Então, essa construção, por isso que a visão de prazo um pouco mais longo é totalmente indispensável. Né? E eu acho que esse é um desafio que a gente tem. O mundo deu uma mudada significativa, desafios novos, etc. E, numa certa medida, nós estamos dando resposta de 50 anos atrás, que não mais funcionam. Né? Então, não é o gasto de volume, é a qualidade do gasto que interessa. Nós aumentamos em muitos gastos com educação e o resultado ficou aquém do que você podia esperar. Porque não é só o volume de dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Então, essa revisão, essas coisas têm que ser adequadas. Eu sei que isso é que devia estar na essência do debate político, né? É isso mesmo. Nós estamos um pouco longe disso, mas a necessidade eu acho que está nos empurrando para isso.